Olha, a gente está numa lua de mel aqui... por enquanto, né? Por conta desse cenário político que vocês acabaram de descrever, né? Foi um semestre potente, exatamente, né? Só que essas reformas aí têm que irem adiante, porque senão essa lua de mel acaba e a gente gosta de lua de mel grande, né? Lua de mel, né? Que esse romance dure mais tempo, Elaine Basti. E esse primeiro semestre, a gente está falando, né, dessa rapidez, do quão célere foi no governo federal, que a gente tem, inclusive, a revista britânica, a The Economist, Isso, que publicou é uma publicação um artigo importante, destacando o sentimento mais otimista de investidores internacionais olhando aqui para o Brasil. E aí, nos conte, Elaine, isso traz, puxa vida, é um carimbo bem importante essa revista. Exatamente, Financial Times também já havia publicado essa semana, agora a Economist, são duas publicações importantíssimas que são lidas aí por investidores no mundo inteiro, publicações de referência, né, nessa área de economia. E entre os motivos, segundo a revista, estão a reforma, o avanço da reforma tributária, o avanço do novo marco fiscal, mas, assim, falta ser colocado aí o desenho final desses dessas duas reformas importantíssimas, porque dependendo desse desenho final, pode não ser tão, tão positivo assim, porque uma das coisas que a própria revista diz é que, por exemplo, o novo marco fiscal, ele é muito baseado em aumento de arrecadação, mas falta mostrar aonde vão ser cortados gastos. E por enquanto não se mostrou ainda. Então, o que garante que a gente vai ter um déficit fiscal zero no ano que vem? Por enquanto ainda não tem sinais nesse caminho de que garanta que o déficit fiscal, gente, praticamente basicamente é o nosso orçamento em equilíbrio. Hoje o orçamento está no vermelho. A gente tem que tirar esse orçamento e colocar as contas em dia para ele voltar a ficar no azul. Então, essa é uma das coisas importantes. A revista diz que existe uma lua de mel, e existe mesmo, entre o investidor e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque ele se empenhou muito para que essas duas reformas acontecessem, né? Ele tem conquistado, inclusive por isso, cada vez mais investidores aqui dentro e lá fora. Mas, de novo, vale dizer de novo que a reforma tributária e o novo marco fiscal são pontos importantes para a manutenção de crescimento sustentado, mas a gente tem que ver como esses textos finais vão sair. A revista menciona duas vezes, inclusive, a reafirmação de um Banco Central independente. Olha. Que isso aí foi muito importante, né? Apesar do presidente Lula culpar o presidente do BC pelos juros altos, ela destaca também que foi essa taxa de juros elevada, não foi só, mas foi uma das coisas responsáveis por fazer a inflação cair de 12% em abril do ano passado para pouquinho mais de 3% atualmente. A inflação, ela está baixa e em queda agora. Reconheceu o trabalho do Banco Central e reconheceu a importância de termos um Banco Central independente. Exatamente. E fala também que o Banco Central autônomo não foi ação desse novo governo, foi uma ação do governo passado, que o governo herdou e foi uma boa herança, né? Também, isso tudo faz o Brasil ser um dos destaques, assim, no mundo para se investir, o encaminhamento dessas reformas. Mas eles falam também que o governo atual teve sorte. Né? Sorte, por exemplo, com a super safra de soja que a gente teve no primeiro trimestre, que garantiu o PIB para esse ano praticamente, né? Isso daí realmente depende de clima, depende de uma série de coisas, né? Que vem desde o ano passado para a gente ter esse resultado agora esse ano. Sim, o agronegócio é uma menina dos olhos, né? Para a nossa economia brasileira. E o agronegócio também deu sorte que os preços dos alimentos lá fora, globalmente, também estão subindo. Então, o que fez? Fez a gente melhorar preços de exportações, fazer entrar mais dólar aqui dentro, e a entrada maior de dólar fez a cotação cair durante o ano. A gente, apesar do aumento que a gente teve ontem, a gente ainda está com uma valorização do real, uma desvalorização do dólar, né? Uma valorização do real de 10% frente à moeda americana. Mas tem todos esses desafios que vocês acabaram de falar agora há pouco, em relação à reforma, em relação ao novo marco fiscal, e se isso não for para frente, essa relação amistosa e de namoro que o investidor está tendo, o investidor estrangeiro está tendo, o investidor aqui dentro também, com o nosso país, ela
tem data para acabar e ela acaba assim que saírem sinais de que não vai acontecer o que se espera acontecer e que está no preço já do mercado. Muito legal a gente poder ver de que maneira lá fora também interpretam esses movimentos aqui dentro do Brasil em relação à gestão e principalmente à fazenda. Elaine, sempre ótimo poder te ouvir, hein? Você traz tantos aspectos para poder alimentar quem está nos assistindo, isso é muito bom. Conhecimento é o que precisamos sempre.